Fala pessoal, Davi Mello aqui com vocês para mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que é uma ponte e por que elas existem dentro desse mundo de criptomoedas, beleza? Então vamos ao nosso vídeo. O que é uma ponte? Esse é o primeiro tópico que eu vou falar para vocês, pois às vezes você vai estar no risco de uma ponte e nem mesmo vai saber. Por isso que é importante essa definição. E o que é uma ponte? Para quem não sabe, as blockchains ou as DLTs, elas não se comunicam. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, rede Ethereum e rede da Avalanche. Para você poder ter o token Ether dentro da rede Avalanche, você precisa de um colateral, que é um provedor de liquidez para que os tokens Ether sejam emitidos dentro da rede Avalanche. Porque você não consegue pegar um token Ether nativo da rede Ethereum e colocar ele dentro da rede Avalanche, pois as blockchains, elas são fechadas. Imagine uma caixa preta de um avião, onde ninguém consegue acessá-la. Por que isso ocorre? Para evitar que informações dentro daquela caixa preta sejam modificadas. A mesma coisa acontece dentro de cada blockchain. Todos os tokens Ether emitidos dentro da rede Ethereum, eles só existem nativamente dentro da rede Ethereum, assim como os tokens Avalanche, eles só existem dentro da rede Avalanche. É nesse ponto que entra o termo ponte. Por não existir a comunicação entre as blockchains, você necessita de um intermediário para poder fazer essa intermediação. E nesse ponto é que vem as pontes. As pontes, elas nada mais é do que uma interligação entre uma rede e a outra, onde os tokens de uma determinada rede, eles ficam armazenados em uma carteira vinculada à blockchain nativa. Por que ela é vinculada à blockchain nativa? Porque os tokens do Ethereum aqui, por exemplo, eles não podem vir nativamente para a rede Avalanche, como eu falei anteriormente. Então, o que acontece? Aqui dentro, por exemplo, da ponte da Ethereum para a Avax, você tem que pegar os tokens Ether, travar em uma carteira e emitir esse token dentro da rede da Avalanche. E a mesma coisa nós devemos fazer também para a ponte da Avax para a Ethereum ou para qualquer outra ponte. Você tem que estar sempre direcionado aonde aquele token é nativo. Vamos dar um outro exemplo aleatório aqui. Vamos pegar os tokens Uniswap que são emitidos na rede Ethereum. Os tokens Uniswap que existirem dentro da rede Avalanche, eles são também um token onde você está no risco de uma ponte. Então, vocês têm sempre que avaliar isso. Vamos colocar que eu tenho aqui na rede da Ethereum 3 tokens Avalanche e tenho também dentro da rede da Avax 3 tokens da Ethereum. Vamos supor nesse exemplo que existam 100 tokens Ether e 100 tokens Avax, num total de tokens, que é representado pelos esses itens maiores. A partir do momento em que eu pego 3 tokens Ether e trago ele para dentro da rede Avax através de uma ponte, eu deposito ele em uma carteira ou dentro de uma pool de liquidez que provê liquidez. Então, eu pego os tokens Ether nativo, vou dentro daquela carteira da Ethereum, deposito os 3 tokens Ether e emito 3 tokens Ether no padrão do token daquela blockchain, no caso aqui da Avax, e esse token ele fica colateralizado nos 3 tokens Ethereum que estão travados dentro da ponte. Ele pegou 3 tokens Avax e trouxe para a rede Ethereum. Sempre lembrando que
Não vai existir, por exemplo, 103 tokens Ether nesse momento. Vão existir simplesmente os 100 tokens Ethers. Porém, 3 estão travados. Então, aqui na blockchain da Ethereum vai sempre existir os 100. Porém, esses 3 que estão travados nessa carteira, eles foram emitidos na rede da AVAX, que é o que dá liquidez e garante que os detentores dos tokens Ethereum dentro da rede da AVAX vão ter direito a um Ethereum na rede Ether, ou seja, um Ethereum nativo líquido dentro da rede da Ethereum. Essa é a principal função da ponte. E por que que é tão arriscado tanto você prover liquidez para essas pontes, como você está exposto em um ativo dentro de uma outra blockchain que esteja dentro de alguma ponte? Pois, quando ocorre um ataque a alguma pool de liquidez ou exista alguma falha dentro dos contratos de uma bridge, que é o que a gente chama de ponte, essas falhas acarretam a perda dos ativos. Então, vamos imaginar que ocorreu um ataque a essa ponte e que, nesse momento, nós não temos mais dentro da ponte os 3 Ethereums que dá liquidez lá na rede AVAX para o Ethereum e nós também não temos mais os 3 tokens AVAX que dão liquidez para a rede Ethereum. O que acarreta isso? As pessoas que têm os tokens nas respectivas blockchains que não são nativos. Os tokens dela perdem a paridade 1 para 1 com o Ethereum. Como aqui você perdeu um Ether e existe 3 lá, você perde automaticamente 30% do valor dele, sem ter feito nada, pois o Ethereum que estava aqui, que dava liquidez, ele voltou para a blockchain da Ethereum através do hacker, pois o hacker ele não consegue lá roubar o Ethereum da blockchain. Ele simplesmente tirou ele dessa ponte e fez um swap, uma troca, fez o que ele tinha que fazer e ficou faltando a liquidez aqui. Quando falta essa liquidez, automaticamente os detentores desses ativos, mesmo que eles não estejam aqui provendo liquidez ou se estiverem, eles também perdem a paridade 1 para 1 e ficam no prejuízo. Por isso é muito importante salientar que você tem que saber quando você está em alguma blockchain que você não está no token nativo, em qual ponte você está. Eu vou trazer um próximo vídeo onde eu vou explicar para vocês como saber em qual ponte você está e se você está em alguma ponte ou se você está no token nativo. Pois aqui eu estou fazendo os padrões para 2 blockchains distintas. Mas existem também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês bem rapidamente, o SDC. O SDC ele é um token pareado no dólar que é emitido pela Circle. Circle emite elas em algumas blockchains. Então, algumas blockchains vocês vão estar no token USDC nativo, que a Circle garante a liquidez dele. Porém, em algumas blockchains, vocês estarão em tokens que são uma representação de que os fundos estão depositados em alguma ponte. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, pois o risco de uma ponte, ele atinge a gente, às vezes, de forma imperceptível. Agora, pessoal, voltando aqui a todo o sistema que envolve uma ponte, em vez de nós pensarmos que a ponte que tem os tokens Ether e o token AVAX tenha sido hackeada, que os detentores dos tokens que estão na rede AVAX querem voltar para as suas respectivas redes. Como que eles fazem? Eles vão voltar lá na plataforma da ponte e realizar uma bridge. Quando eles realizarem esse procedimento de bridge, automaticamente os tokens Ether que estão na ponte, eles somem, e os tokens que estão na rede AVAX e Ethereum, eles voltam para os seus respectivos lugares, voltando à representatividade da carteira do detentor daquele token que estava na rede AVAX ou que estava na rede Ethereum, fazendo com que a ponte ainda continue tendo a sua liquidez, porém agora ela caiu porque você retirou parte do que você tinha colocado lá. Porém, os tokens voltam para suas respectivas blockchains e você não está mais no risco da ponte. Pessoal, eu vou deixar até um adendo aqui dentro, porque nem todas as pontes elas funcionam dessa forma. Essa forma é a forma tradicional, é a forma onde a maioria das blockchains utiliza para tentar um pouco amenizar o problema de interoperabilidade.
Porém, pessoal, existem também alguns tipos de pontes seguras, como aqui eu deixei citado aqui nesse último slide, dois tipos de ponte. A XCM, que ela abrange todo o ecossistema da Polkadot e estão sendo estudados mecanismos para ela sair da Polkadot, que é um tipo de ponte segura. Se vocês quiserem até que eu traga um vídeo falando sobre a ponte XCM e o IBC da rede Cosmos, vocês deixam aqui nos comentários que eu trago vídeo falando mais sobre esses dois tipos de ponte. Essas pontes, elas têm outro tipo de tecnologia que é mais voltado para a área de programação, mas que também é muito interessante e é importante salientar que quando vocês estão no risco dessas outras pontes, aquele risco da ponte anterior que eu citei para vocês, ele é extinto, que é algo bem importante. Pessoal, olha, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários e eu vou preparar um vídeo para vocês também explicando como perceber se você está ou não no risco de uma ponte. Do mais era isso, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!